E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu quarto semestre em design digital, minha experiência, notas, matérias. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o meu primeiro semestre, mas a pessoa o quê? Não fez nem do segundo e nem do terceiro, porque eu dei uma desanimada. Achei que vocês não curtissem tanto esse conteúdo, mas alguns de vocês me chamam no direct falando pra eu gravar, pra eu falar sobre mais o curso, por isso resolvi gravar o do quarto semestre. Se vocês quiserem que eu grave sobre os outros semestres que estão por vir, só deixar aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz e com certeza irei gravar. Não se esquece, gente, de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificações para ficar sempre por dentro quando eu tô postando vídeo novo aqui no canal e me segue lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Vou começar seguindo a sequência da semana. De segunda-feira eu tinha Antropologia e Cultura Brasileira, que era uma matéria online, então eu não precisava me deslocar para a faculdade para fazer essa matéria, o que era ótimo porque eu não tinha que acordar cedo na segunda-feira, gente. Meu final de semana durava sábado, domingo e segunda. Eu amava que essa matéria caiu na segunda-feira. E nessa matéria, a primeira nota, né, são duas notas para compor a nota final. Então, a primeira nota, ela é composta de 4 atividades, e sendo 2 escritas e 2 de testes. As atividades escritas valiam 3 pontos cada uma e as atividades testes 2 pontos. Vou falar um pouco agora sobre a matéria. Ela é dividida em 4 unidades, por isso que tem 4 atividades. A primeira unidade falava sobre para que serve a antropologia, para que servem os antropólogos, o que fazem, como estudam. Então foi mais uma introdução assim para a matéria. A segunda unidade falava mais sobre cultura, então falou sobre a cultura brasileira, sobre índios, sobre raça, etnia, patrimônio, sobre negro. Então foi isso que abordou a unidade 2. Na unidade 3, falava sobre o mito da democracia racial, preconceito racial, a imigração europeia, etnocentrismo e escravidão. Na unidade 4, falou sobre preconceito, discriminação racial e exclusão, religiosidade no Brasil e a intolerância com algumas religiões, direitos humanos e violência contra mulheres, negros, gays. Então essa matéria, eu gostei bastante dela, o tema que ela abordou. E também é um tema que a gente vê no colegial, né, no ensino fundamental e revê mais ou menos na faculdade um pouco mais aprofundado. A N1 dela eu tirei 9,8 e na N2, a N2 é assim, gente, você precisa agendar um dia para você ir na faculdade, porque a prova 2 você tem que fazer na faculdade, acho que para não ter risco de cola, né? E aí eu agendei um dia, fui lá na faculdade, fiz e sai na hora o resultado, porque são testes e você faz no computador. Nessa prova 2, né, eu tirei 10 e eu fechei essa matéria, gente, com 9,99, sem brincadeira. Eles podiam ter arredondado para 10? Podiam, mas não arredondaram e colocaram 9,90 no site. Eu só tenho a nota final. No primeiro semestre lá eu tinha a nota de cada matéria, mas nesse semestre, na verdade, a partir do segundo, eles mudaram o sistema de notas, então agora só aparece realmente a nota final, mas vou estar deixando aqui pra vocês. De terça-feira, eu tinha o projeto interdisciplinar audiovisual. A partir do segundo ano, todo semestre você tem um projeto interdisciplinar, então que envolve todas as matérias, você pega um pouquinho de cada matéria, né? E nesse semestre foi o audiovisual. Então, para esse semestre, o meu grupo escolheu o formato documentário. Tiveram outros grupos na classe que também escolheram documentários, mas tiveram 2 grupos que escolheram fazer em forma de seriado, então com uma história. Achei bem divertido também. E a gente era livre para escolher o nosso tema, de que maneira a gente ia abordar o assunto, como ia ser a nossa identidade visual. Então, a gente ficou o semestre inteiro trabalhando tanto nesse documentário quanto no web app, que pra mim, gente, foi complicado, porque eu tive que aprender muita coisa por fora, estudar sozinha. Tive a ajuda do meu irmão, ainda bem. Meu irmão é formado em Ciências da Computação, então ele me ajudou muito nesse trabalho. E foi assim, acho que de todos os semestres, foi o trabalho que eu mais tive, assim, dificuldade que correr atrás, sabe? Lógico, a faculdade ela oferece suporte, tem os professores, mas muita coisa você meio que tem que aprender por fora e sozinho, porque é 1 aula na semana.
Então não dá pra você ficar deixando juntar até a próxima semana, porque não tem tanto tempo assim pra você fazer o projeto. Como eu disse, o meu grupo escolheu o tema documentário e a gente resolveu representar alguns grupos com temas diferentes em relação a esportes. Então a gente entrevistou 3 grupos que foram o quadribol, swordplay e K-pop. Gente, foi super divertido. Eu fui em uma das entrevistas, as outras 2 foram uma outra parte do grupo. E foi super legal, a gente tinha que ir até o local, filmar, fazer as perguntas certinhas, porque o nosso documentário ia ser composto por 5 episódios, mas a gente gravou somente 3, porque tinha que ter gravado pelo menos metade do documentário, sabe? E foi um projeto divertido, mas ao mesmo tempo bem trabalhoso. De nota N1 que eu tive nessa matéria, então é a primeira nota, não teve prova, a gente teve que entregar o roteiro do nosso trabalho, a gente tirou 8 nesse roteiro. E de nota N2, que é a nota final, também não teve prova, foi a apresentação do nosso trabalho. É como se fosse uma banca de TCC, então tem o nosso professor, que é o orientador dessa matéria, e outros 2 professores, e eles dão nota pra gente enquanto a gente apresenta o trabalho. E a nota foi 8, então a nota final de tudo foi 8. De quarta-feira, a minha matéria era Laboratório de Cinema e TVI. Foi uma matéria, gente, que no começo eu tive muita dificuldade, mas quando eu peguei e estudei, comecei a entender melhor e aí foi fluindo as coisas. Nessa matéria, tive sobre linguagem audiovisual, então aprendi o que eram planos, plano geral, conjunto, americano. Depois eu tive som no audiovisual, então sobre a trilha sonora, a importância e a diferença que ela faz. Tive também sobre eixo da câmera, a regra dos 180 graus, plano e contraplano. Aprendi também sobre cor, a simbologia das cores e sobre a cor no cinema, né? A sensação que ela passa pro espectador. Aprendi sobre storyboard, como que faz, né? A criação, o antes, o durante e o depois, as etapas. Gente, vou deixar uma fotinho aqui de um storyboard pra vocês terem noção do que é, porque eu mesma não sabia o que era antes e às vezes falando a gente não pega, né? Então, sempre bom ver, né? Visualmente é bem melhor pra gente entender. Por último, nessa matéria eu aprendi sobre codecs e formatos, de salvar vídeo, o melhor formato para certos tipos de vídeo. Eu curti muito a aula de cinema, confesso pra vocês que no começo eu achava ela bem assim chata, mas é porque eu não tava entendendo muito bem a matéria. Toda aula tinha uma atividade prática. Algumas eram divertidas, outras nem tanto, mas foi uma aula que eu realmente aprendi bastante. Nessa aula a gente também teve um pouco de introdução ao Adobe Premiere e ao After Effects. Foi uma introdução bem básica, então, tipo assim, se a gente quer aprender mais, aprende por fora, sabe? Mas, assim, deu pra dar uma esclarecida sobre os 2 programas. Na nota N1, o professor levou em consideração a prova que ele deu, as práticas em sala de aula, a PS, que é tipo um trabalho, só que maior, sabe? Que envolve bastante conteúdo da matéria. O teste de progresso, que são 40 testes que valem para todas as matérias, e a gente tem todo o semestre esse teste. Então, juntando tudo isso que o professor levou em consideração para fechar N1, eu fiquei com a média final da N1, 9,5. A N2 foi composta por uma prova e o meu projeto interdisciplinar. O projeto interdisciplinar, gente, a nota dele entra em todas as matérias, menos na online, tá? Então, eu tirei 8 na prova N2 e 8 no projeto interdisciplinar. Fiquei com a nota N2, 8. E de nota final, eu fiquei com 8,8. De quinta-feira, eu tive design de dispositivos móveis. Nessa matéria, eu aprendi a diferença entre um app e um site voltado somente para o celular. Aprendi também sobre as regras básicas de usabilidade de Jakob Nielsen. Acho que eu estou falando o nome dele certo. Aprendi sobre padrões de navegação, teste de usabilidade que você faz com os usuários para eles testarem o seu site. E de programação eu aprendi jQuery. Foi uma matéria interessante, aprendi coisas que eu não tinha noção. Essa matéria foi bem prática. Toda aula a gente tinha um trabalhinho para fazer, que a gente entregava no dia seguinte, né? Então a gente começava em aula e terminava em casa, tudo em grupo. E meu professor, nessa matéria, ele resolveu não dar prova de N1. Então a nota foi composta por as atividades feitas em sala de aula, a APS, que também teve nessa matéria, que é um trabalho, né, que compõe mais conteúdos da matéria, uma coisa mais trabalhosa, eu diria, e o teste de progresso. Nessa nota N1, eu fiquei com 9,5.
Na nota N2, meu professor deu uma prova. Nessa prova eu tirei 8 e no teste de progresso eu também estava com 8. Então, de N2 eu fechei com 8. E aí, de nota final, eu fiquei com 8,3. De sexta-feira, eu tinha narrativas em meios e mídias digitais. Nessa matéria, eu aprendia sobre o documentário, o formato do documentário, os tipos existentes de documentário, mas principalmente meu professor focou muito em roteiro e fotografia, né? Porque a gente precisava muito disso para fazer o nosso trabalho do Inter. Então a gente aprendeu como fazer roteiro, construção, né? Princípios teóricos, como se faz a pesquisa para um roteiro, a organização dele, a bibliografia que tem que ser incluída nele. Então foi bem interessante e a gente aprendeu também sobre fotografia, cenário, filmagem, né? Porque como a gente estava fazendo um projeto audiovisual que a gente tinha que filmar, fazer um documentário, era legal também abordar esses assuntos para ajudar a gente, né? Essa foi uma matéria que meu professor, ele passou bastante documentários em sala de aula e ele ia pausando os documentários, ia comentando com a gente sobre como era feito, os princípios que tinha naquele documentário, falava um pouco sobre os melhores documentaristas do Brasil, então foi bem interessante essa matéria porque eu aprendi algo novo que eu não tinha muita noção. Nessa matéria, gente, infelizmente, eu não sei quanto eu tirei na N1 e nem na N2, porque o meu professor, ele só posta a nota final no sistema, né, de notas. Então, eu só sei que eu tirei 9,3 de nota final nessa matéria. Eu vou ficar devendo pra vocês as notas, mas é isso. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco do meu quarto semestre, que vocês tenham entendido como funciona. Tentei explicar como foi cada matéria para vocês terem uma noção maior. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!